Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Quando eu entrei no seminário, eu vi uma frase: você deixou uma carreira que poderia dar certo para uma que já deu certo, que é a vida ministerial. Nós não podemos ser omissos quanto aos nossos direitos. Nós precisamos lutar. Eu costumo dizer, que o Estado é laico, mas o detentor de mandato não. Eu tenho uma fé, eu professo a fé cristã. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, todas as semanas, o meu abraço bem apertado. No primeiro quadro, eu converso com Tom de Freitas. Ele se formou em Direito, depois professor, palestrante e ministro do Evangelho. Um bate-papo fantástico. No quadro de variedades, Davi Ismael, vereador pelo município de Vitória. Foi presidente da CPI do Pó Preto e atualmente presidente da CPI sobre taxa de terreno de Marinha. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial do 4x1 Eu Tenho um Chamado. E esse barulhinho que você acabou de ouvir é uma chamada para assistir o programa, mas você pode enviar para outras pessoas, porque nós voltamos em instantes. Ele se formou em Direito, é professor, palestrante, ministro do Evangelho. A partir desse momento tem um bate-papo com Tom de Freitas. Então é uma alegria recebê-lo. Prazer é todo meu. Cachoeirense. Cachoeirense da Gema. Nossa metrópole do sul do estado, né, Tom? Exatamente, a capital secreta do mundo. É, e você sabe que a única diferença que tinha de Cachoeiro para Paris era a torre. Nós perdemos a torre. Mas, ô, Tom, me fala uma coisa aqui, que história é essa? Você se forma em Direito e, de repente, abandona e vai seguir uma nova carreira que não tem nada a ver, ou talvez até tenha tudo a ver, né? Exatamente. Quando eu entrei no seminário, eu vi uma frase: você deixou uma carreira que poderia dar certo para uma que já deu certo, que é a vida ministerial. Eu me formei no ano de 2012 e em dezembro, em janeiro, eu estava no seminário, lá na Igreja Batista Lagoinha, no Seminário Teológico Carisma. Alguns dos meus amigos disseram assim: cara, você é maluco. Não, você já era formado em Direito. Formei. Quando eu formei em dezembro, em janeiro eu fui pro seminário. Que isso? Uma loucura, assim. E alguns falaram: cara, você vai deixar emprego, família, tudo aqui. Falei: quando a gente tem um chamado de Deus na vida, parece que tudo que você faz não tem sentido, até que você encontre o propósito da sua existência. E quando eu coloquei os meus pés no Seminário Teológico Carisma, eu falei assim: este é o lugar que Deus preparou para que eu estivesse. E dali para frente você tem viajado esse Brasil todo. Graças a Deus, pastor. Dali para frente a minha vida se Hoje você está mudou. visitando, inclusive, o Espírito Santo. É verdade. Na sua base hoje está em BH. Está em Belo Horizonte. Hoje eu resido lá em Belo Horizonte. Aqui eu ajudei meu pai o tempo todo que eu estive aqui, lá na Assembleia de Deus da Praia da Costa. Inclusive mandar um beijo para ele, pastor Marinel. Isso é sensacional. Mas o Senhor me direcionou a estar em Belo Horizonte e, assim, foram os 2 melhores anos da minha vida, pastor. Sem sombra de dúvida, eu não me arrependo em absolutamente nada. Assim, foram dias difíceis, dias de sentir muita saudade dos pais, da família, dos amigos, mas com a convicção de que eu estava no centro da vontade de Deus e fazendo tudo que Deus queria e desejava que eu fizesse. E você falou uma coisa assim muito interessante, que é a questão de estar de acordo com a vontade de Deus. E às vezes nem sempre vai bater a nossa vontade com a vontade de Deus. Exatamente, exatamente. Certa vez eu ouvi uma ilustração de uma mulher que ela passou uma vida inteira preparando um bolo de chocolate para Deus. E ali, o tempo que ela estava na terra, foi enfeitando aquele bolo e colocando cereja e colocando vários recheios.
Essa senhora faleceu e chegou ao céu com esse bolo de chocolate. Chegando lá, ela toda empolgada, feliz, falou: Jesus, olha, eu preparei a minha vida inteira um bolo de chocolate para o Senhor. E está aqui o bolo. Jesus abre um sorriso para ela, fala: minha querida, minha filha, muito obrigado. Porém, eu não gosto de bolo de chocolate. Essa mulher, ela fica atônica e fica: Jesus, mas como assim o senhor não gosta? Filha, se porventura você tivesse me perguntado, você saberia que eu gosto de açaí e não bolo de chocolate. Vão ter pessoas que vão passar a vida inteira na terra fazendo algo que Deus não tinha preparado e estabelecido para que ele fizesse. Vão chegar no céu e falar: Deus, eu fui um excelente médico, um excelente advogado. Deus vai abrir um sorriso e falar: mas filho, se você tivesse me perguntado, você saberia que eu queria que você fosse um pastor. Se você tivesse me perguntado, eu queria que você fosse o ministro do Evangelho. E entender o propósito de Deus, entender a razão existencial de estar nessa terra faz toda a diferença. Não existe lugar mais satisfatório do que viver o centro da vontade de Deus. E hoje, mesmo com as limitações que Belo Horizonte me proporciona, não trocaria aquele lugar por nada nesse mundo, porque é o lugar que Deus estabeleceu para que eu estivesse. Tom, eu acredito que nesse momento existem pessoas que estejam vivendo exatamente esse sentimento, uma insatisfação, uma angústia interior, por se sentirem estar no lugar errado. E o que elas precisam fazer nesse momento para que Jesus possa entrar, mudar esse quadro da vida dela? Olha, talvez se você tenha um chamado de Deus, algo no coração que pulse mais forte. Você olha para as circunstâncias e diz assim: mas não tem como, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então somente descanse, porque estar no centro da vontade de Deus sempre vai gerar para nós a provisão divina. Você precisa tão somente, primeiro, buscar em Deus se é isso mesmo que Deus tem para você. O relacionamento com Deus é algo importantíssimo, é algo que não se pode abrir mão. Nenhum dos seus trabalhos na igreja, nenhum dos seus trabalhos eclesiásticos vão substituir o seu relacionamento com Deus. É no seu tempo de relacionamento, é no seu tempo devocional que Deus vai transmitir ao seu coração os propósitos e os desígnios dele para a sua vida. Assim que você compreender isso, vá com ousadia no Espírito, se jogue, se lance para tudo que Deus tem para você e descanse, porque Deus é quem vai prover tudo. Deus é quem vai abrir as portas. Então, primeiro, se relacione com Deus e busque saber o que Ele tem para a sua vida. Segundo, assim que você descobrir, não hesite, não procrastine, não pense duas vezes. Se jogue e vá cumprir o chamamento de Deus na sua vida. E aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento, mas ela está apenas como espectadora, assistindo o movimento da igreja. Uns são de Paulo, outros de Pedro, Sim. Uns são isso, outros são aquilo, mas eles não são nada, não estão envolvidos neste contexto igreja, religioso aí. Qual a importância dele dar atenção e buscar o Senhor da vontade de Deus? Bom, isso é incrível. Isso é uma pergunta que é o que vai trazer-nos para o centro, para o cerne do Evangelho. Certa vez, um grande evangelista que eu gosto muito, Charles Haddon Spurgeon, ele disse uma frase: a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Tem muitas pessoas que às vezes pensam assim: Tom, eu sou o pior miserável, eu já errei, eu já pequei, eu já fiz tudo de errado, eu vivo essa vida e Deus não quer pessoas assim. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não veio para quem é religiosamente são. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Por isso, o conselho que eu te dou
é: abra o seu coração, entregue a sua vida para Jesus, deixa Jesus transformar o seu ser. Não adianta só ouvir falar de um evangelho, não adianta só ouvir falar de um Jesus. Eu só te peço uma coisa: experimente esse Jesus, se relacione com Ele, abra o seu coração para Ele, e eu te garanto que a sua vida vai ser completamente mudada. E ninguém pode dizer que não gosta de alguma coisa que nunca experimentou. Dessa não forma. É verdade? Dessa forma. Eu gostei da história do bolo de chocolate. Então, eu quero agradecer por ter atendido nossos convites. Que isso, pastor, viu? eu que agradeço. Parabéns aí pela escolha, pelo ministério, e que Deus esteja contigo sempre aí com esse vigor e com essa convicção em Cristo Jesus. Tá joia, pastor. Deus te Muito abençoe. obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Tom de Freitas. Ele se formou em Direito, depois professor, palestrante, ministro do Evangelho, falando deste amor, desta graça maravilhosa de Deus. Preste atenção, Deus nos quer bem porque Ele nos quer bem. É simples assim. Não é por aquilo que eu ou você fazemos. Ele escolheu nos amar. Agora, a nossa parte é abrir o coração e receber o amor de Deus. Desafios, volta já. Agora eu quero falar para você do nosso Congresso do Conhecimento, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de outubro. Você não pode perder. É no primeiro final de semana de outubro. No sábado à tarde e à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, com o tema Liderança com Eficiência. Nós sabemos que não é fácil liderar, ter uma liderança corajosa, mas você consegue através das ferramentas que você vai conhecer no Congresso do Conhecimento. E nós vamos usar o livro do pastor Bill Hybels, Axiomas, as máximas da liderança corajosa. O evento acontece na Ilha de Santa Maria, na IAD Desafios, nos dias 3 e 4 de outubro. Mas para isso você precisa fazer as inscrições. Liderança com eficiência. Nós sabemos que isso não é fácil. E o Congresso do Conhecimento está aí para ajudar você. Então você que é pastor, pastora, olha, envie os seus liderados e com certeza você vai ter uma igreja melhor, você vai ter um departamento melhor, porque a eficiência não é algo fácil e a gente precisa estudar, precisa tentar aprender, e aí nós aplicamos no nosso ministério e vamos ter a bênção de Deus e a prosperidade sobre aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz: tudo que nós colocarmos as mãos prosperará, mas para isso nós precisamos associar o conhecimento, e aí virá a prosperidade com a bênção de Deus. 3 e 4 de outubro, Congresso do Conhecimento, Liderança com Eficiência. A partir desse momento eu converso com Davi Esmael. Ele é vereador pelo município de Vitória, foi o presidente da CPI do Pó Preto e atualmente presidente da CPI sobre terrenos de marinha, taxas. Davi, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Agradeço a acolhida e cumprimento todos os nossos telespectadores. Davi, vamos falar um pouco sobre essa CPI que você presidiu, sobre o Pó Preto, um grande mal para a nossa cidade, uma cidade tão linda e, infelizmente, até conhecida como a cidade do pó, mas do pó preto. Como foi ou como está sendo lidar com a CPI e os seus desdobramentos? O trabalho sobre o pó preto foi um grande desafio que tivemos. Precisamos dar uma resposta a esse problema que é crônico no nosso município. Esse problema que afeta tantas pessoas, afeta a respiração, dá doenças cardiovasculares, causa danos, gastos com limpeza, destruição de patrimônio, varandas fechadas. Então precisávamos dar uma resposta. E conseguimos, inclusive, já algumas multas. Então temos um trabalho que foi feito, que deu resultado e a partir de agora acompanhamos os desdobramentos. Mas existe uma esperança para nós, cidadãos, que vai diminuir? Porque além do problema da saúde para nós, onera o próprio Estado, porque tem que cuidar da saúde da sociedade que está sendo comprometida por causa do volume do pó que é muito grande no ar. Para você ter ideia, Eli, foram quase 3 milhões de reais gastos com compra de remédios pelo município de Vitória. Algo inaceitável.
algo que as empresas poluidoras precisam ressarcir os cofres públicos. Mas temos sim um otimismo, esperamos melhoras. Estamos discutindo a cobertura, o enclausuramento das esteiras, de que forma fazer, realizar o transporte, para que essa sensação chegue às pessoas. Uma sensação de que podemos sim reduzir a quantidade de emissão de minério no ar e no mar, porque precisamos discutir também o passivo ambiental da Praia de Camburi. Uma outra CPI, agora você está presidindo, que é a questão sobre a questão da taxa, né, do terreno de Marinha, e que é um outro absurdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, como está sendo essa demanda aí com a União. Terreno de Marinha é algo que data de 1831, algo que a gente não pode admitir existir em pleno ano de 2015. Um tiro de canhão até 33 metros são as dimensões através de um tiro de canhão, onde um tiro de canhão atingia. Fazer com que esses terrenos sejam duplamente onerados, sejam onerados por uma taxa absurda. Estamos também ingressando em juízo no STF, pedindo a extinção no município de Vitória, porque somos capital e preenchemos o requisito da nossa Constituição. Davi, a sua postura perante a sociedade, inclusive se levantando contra grandes corporações e até mesmo aí contra a União, o órgão federal, tem alguma coisa a ver com a sua vida com Deus? Porque você também faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo, os princípios de Deus, Bíblia. Como é essa relação diretamente com o trabalho que você desenvolve como vereador? A opinião que tenho é que precisamos servir a Deus, não importa o nosso local de trabalho. E no começo do mandato me perguntei muito em que sentido orientar o meu mandato, orientar ter bandeiras. E fui buscar lá em Provérbios 31:8 a resposta, que eu deveria levantar a minha voz em favor dos mudos e dos mais necessitados. Então tenho sim feito um trabalho enorme, intenso, empreendido esforços para corrigir coisas que julgamos inaceitáveis. Pó Preto, terreno de Marinha, melhor atenção à criança e adolescente, melhor valorização dos idosos. E é esse o trabalho. Eu costumo dizer, Eli, que o Estado é laico, mas o detentor de mandato não. Eu tenho uma fé, eu professo a fé cristã e eu busco a todo tempo agir em harmonia com a palavra que acredito, que é a Bíblia Sagrada. E a gente fica feliz, Davi, estou falando como cidadão, porque não somente nesse momento, mas na última década, talvez nas últimas duas, nós vemos que os políticos perderam muito a credibilidade. E receber o Davi Ismael como vereador da cidade de Vitória, a gente vê que você tem um compromisso real com tudo aquilo que você prometeu durante a sua campanha. A maior promessa que fiz foi devolver às pessoas o direito de acreditar na política. Conseguir vencer essa descrença, esse ceticismo que hoje existe. E as pessoas enxerguem nos políticos instrumentos, pessoas que podem melhorar a qualidade de vida delas. Mas você atribui essa sua segurança, essa firmeza, os seus valores a essa fé que você tem em Jesus Cristo? Certamente. Como que esses valores bíblicos que você defende pode mudar a vida do nosso telespectador? Acredito que na busca pela paz, na busca do entendimento de que não podemos ser egoístas, precisamos pensar coletivamente. Então acredito que a Bíblia me ajuda a estabelecer os alvos que tenho. E foi, como disse lá em Provérbios 31:8, os alvos que estabeleci: idosos e a criança e o adolescente. E o que o nosso telespectador precisa fazer para receber esse Cristo que você um dia recebeu, desceu as águas e tem inclusive usado de tudo aquilo que o Cristo ensinou no seu próprio mandato? Acho que precisamos reconhecer Cristo como nosso suficiente Salvador. E a partir desse momento, buscar agir e viver em harmonia, com coerência com aquilo que a Bíblia fala. Aí a gente vai exalar Cristo em todos os locais. E as pessoas vão sentir, vão ver a diferença. Vão ver que sendo vereador ou ocupando qualquer outra profissão, essa pessoa faz um trabalho diferenciado. Faz um trabalho que se preocupa e, acima de tudo,
testemunha Cristo através de suas ações diárias. Davi Ismael, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo no nosso município de Vitória. Eu que agradeço e convido as pessoas a interagir pelas nossas redes sociais. Inclusive, os seus endereços eletrônicos também já estão no vídeo. Agradeço. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Davi Ismael, ele que foi o presidente da CPI do Pó Preto, atualmente ele é o presidente da CPI sobre as taxas de terreno de Marinha e vem desenvolvendo esse trabalho fantástico, lutando pelos nossos direitos. Mas olha, quem mais lutou e defendeu a nossa causa e por amor foi Deus, ao enviar Jesus Cristo. E aí nós encontramos pessoas como Davi, usando esses valores do Cristo, e nós aqui do programa Desafios, nosso desejo é que você receba esse Cristo e tenha a sua vida completamente transformada por Jesus. Desafios, volta já. Hoje quero falar para você sobre omissão. Nós não podemos ser omissos e também não podemos nos omitir. Nós vemos na palavra de Deus que José, quando governador do Egito, ele não foi omisso quanto aos menos favorecidos. Quando você vai estudar sobre a bela história do rei Davi, ele que foi tirado da malhada e depois ocupou o primeiro lugar no palácio, também teve um cuidado muito grande com o povo. Ele não se omitiu como gestor público. Também nós encontramos a rainha Esther. Ela e todo o seu povo, eles foram condenados à morte. E ela, por não ter sido omissa, todo o povo foi salvo da desgraça, da morte. Quando nós lemos a história de Daniel, também nós vemos que ele foi um grande administrador, serviu a 4 reis e uma das virtudes é que ele não era omisso. Quando nós entramos no Novo Testamento, encontramos Paulo apelando para César pelos seus direitos como cidadão romano. E lendo esses dias o jornal A Tribuna, o nosso colunista Maurício Prates escreveu sobre judicialização e saúde. Mover uma ação judicial para conseguir atendimento no sistema de saúde tem se tornado mais comum. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto diz que, apesar do lado negativo, a judicialização pode contribuir com o avanço da saúde pública. Veja bem, nós não podemos ser omissos quanto aos nossos direitos. Nós precisamos lutar. E se você se sente injustiçado, seja pela área da saúde, o INSS, ou qualquer que seja o plano privado, vamos buscar o judiciário. Vamos fazer como os homens de Deus fizeram no passado e estão fazendo no presente também. Nós precisamos acreditar que o judiciário funciona. E aqui nós estamos lendo, através do nosso colunista, que a judicialização funciona. Esses dias, um grande amigo, ele somente conseguiu ser atendido por força de liminar, que seja por liminar, mas nós não podemos abrir mão dos nossos direitos. Você não pode negociar isso, sabe por quê? O Estado não está fazendo nenhum favor para você e nem para mim, e nenhum plano privado também. Nós pagamos para não usar, mas quando nós precisamos e nós não temos a resposta, seja do INSS ou de qualquer plano privado, entre na justiça e lute pelos seus direitos. Não adianta a gente falar somente em Deus, orar, pedir ao Pai, mas não batalharmos pela nossa vitória. Nós não podemos ser omissos, não podemos nos omitir, senão nós estaremos favorecendo, sabe o quê? A impunidade, ou seja, a gente paga por um serviço e não é atendido. Então, se necessário, busque, vá ao judiciário, procure a Defensoria Pública, mas não se permita ser passado para trás, seja pelo Estado ou até mesmo por qualquer um dos planos privados. É muito triste que eu vou te falar, meu pai morreu e não recebeu todos os seus precatórios, a minha mãe já morreu e também não recebeu.
E nem por isso nós estamos quietos. Vamos buscar o judiciário e vamos fazer com que a justiça aconteça na nossa nação. Mais uma vez eu quero falar para você do nosso Congresso do Conhecimento. Você não pode ficar de fora. Eu gostaria que você parasse um minutinho e anotasse na sua agenda. Nos dias 3 e 4 de outubro. É isso mesmo, primeiro final de semana de outubro. No sábado à tarde e à noite, domingo pela manhã e domingo à noite com o tema Liderança com Eficiência. Nós sabemos que não é fácil liderar, ter uma liderança corajosa, mas você consegue através das ferramentas que você vai conhecer no Congresso do Conhecimento. E nós vamos usar o livro do pastor Bill Hybels, Axiomas, as máximas da liderança corajosa. O evento acontece na Ilha de Santa Maria, na IAD Desafios, nos dias 3 e 4 de outubro. Mas para isso você precisa fazer as inscrições. Liderança com eficiência. Nós sabemos que isso não é fácil. E o Congresso do Conhecimento está aí para ajudar você. Então você que é pastor, pastora, olha, envie os seus liderados e com certeza você vai ter uma igreja melhor, você vai ter um departamento melhor, porque a eficiência não é algo fácil e a gente precisa estudar, precisa sentar, aprender e aí nós aplicamos no nosso ministério e vamos ter a bênção de Deus e a prosperidade sobre aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz: tudo que nós colocarmos as mãos prosperará, mas para isso nós precisamos associar o conhecimento e aí virá a prosperidade com a bênção de Deus. 3 e 4 de outubro, Congresso do Conhecimento, Liderança com Eficiência. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe do 4x1 Eu Tenho um Chamado. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente final de semana, uma semana de vitórias, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho. Desafios. Oferecimento
Forte Leve é muito mais caixa d'água.